Capítulo 44 Azura 1. Felizmente eu consegui isso naquela época. Era a recompensa do 96º andar, Asas do Arauto. Um item consumível que permite que você compartilhe sua visão com alguém que você conheceu por um período de 3 dias, mas apenas no máximo 3 vezes. Em outras palavras, ele deu a Elizabeth a capacidade de observar essa luta. Ainda assim, como era uma magia sagrada de alto nível, demorou muito para que ela conseguisse lançá-la novamente. Agora a diferença em nossas armas acabou. Tudo o que restava agora era resistir de alguma forma ao ataque do oponente. Para isso, ele teria que usar a vingança da Rainha Louca, que ele obteve no 98º andar. Ele permitia que o usuário refletisse 98% do dano do ataque recebido de volta ao agressor e também era um consumível com apenas 3 cargas. Ele basicamente foi forçado a usar quase todos os consumíveis que havia obtido como recompensas nos últimos andares, mas sentiu que valia a pena. A distância entre os dois logo diminuiu. Calangue. Luz e escuridão se chocaram, criando rachaduras no espaço e no tempo. O poder resultante foi tão grande que causou uma tempestade ao redor deles. O Will que só conseguia sentir a dor quando seu fluxo sanguíneo foi revertido. Cook. Mesmo que ele estivesse recebendo apenas 2% de seu ataque, ainda estava além do que qualquer jogador médio poderia suportar. Suas chances de vencer eram bem baixas considerando o quanto de dano ele já havia sofrido. Ele só tinha mais 2 cargas restantes. Ele não tem vagas. Ele não conseguia nem imaginar o quão forte o deus demônio tinha sido em seu auge. Era absurdo que um imperador mimado como Leonard tivesse conseguido matá-lo. No máximo, ele poderia ter dado o golpe final depois de ter sido enfraquecido em sua luta contra outros deuses. É a única maneira? Se ir direto para a matança não funcionasse, ele teria que usar a estratégia de dar carne para cortar osso. O problema era que o oponente era simplesmente muito forte. Leifina apareceu ao lado de Wilkie e se perguntou como poderia ajudar. Senhor! Ela chorou com urgência. Parecia que ela soube da situação dele por Elizabeth e se teletransportou para o lado dele. Ela é sua subordinada? O deus demônio perguntou enquanto olhava para Leifina. O Wilkie, no entanto, tinha uma aparência preocupada. Por que você veio aqui? Eu também quero ajudar. Se você continuar assim. Leifina já havia decidido que viveria e morreria ao lado de Wilkie, enquanto criava Arjan com uma expressão determinada. HWARRR. A espada irrompeu em uma chama dourada, e o feitiço de Elizabeth os fortaleceu mais uma vez. Dama de Ferro era uma classe sagrada, então ela não teve problemas em manusear a chama. Pouco depois, Leifina atacou com sua espada flamejante, tentando desferir um ataque furtivo no deus demônio. O deus demônio forçou o Wilkie a recuar, bem a tempo de defender o golpe de Leifina. Luz e escuridão colidiram mais uma vez. Um novo confronto, mas que foi resolvido muito rapidamente. Kaak. Leifina ficou surpresa e tossiu um pouco de sangue. Ela simplesmente não estava no mesmo nível e não conseguiria suportar um golpe do deus demônio. Ela é corajosa, mas age de forma muito irracional. Desde que o destino os uniu, Leifina o seguiria nos bons e maus momentos, assim como no passado. Foi a razão pela qual ela pôde vir aqui sem qualquer hesitação. Além disso, ela estava próxima de Wilkie, ela também foi capaz de se beneficiar do efeito da vingança da Rainha Louca. Em outras palavras, ela havia assumido o papel de ser um escudo de carne. Era algo ridículo considerando que seu oponente era o deus demônio, mas ele não queria deixar que seus esforços fossem em vão. Calangue. No entanto, seu segundo golpe foi novamente defendido, e o contragolpe resultou em uma dor lancinante percorrendo seu corpo. Sentindo-se atordoado, Wilkie rangeu os dentes para se recuperar. Devo protegê-los. Havia tantas pessoas contando com ele, então ele não teve escolha a não ser vencer seu desafio. Claro que ele não era tão ingênuo a ponto de pensar que não tinha limites, mas pelo menos naquele momento ele estava pronto para pular qualquer muro que aparecesse em seu caminho. Qualquer um que bloquear meu caminho será abatido. As chamas douradas de Grandia rugiram mais uma vez quando ele atacou novamente. O terceiro golpe que levou consigo cada grama de sua força restante. O deus demônio finalmente enfrentou o Wilkie seriamente, vendo-o colocar tudo em risco. Ele sentiu que era familiar, fazendo ressurgir sentimentos há muito esquecidos. Com uma expressão de saudade e tristeza, o deus demônio sussurrou enquanto tinha um leve sorriso no rosto. Sim, se for você. Talvez ele consiga isso algum dia.
Um mundo que ia além do sistema, um lugar que nem mesmo os deuses ousavam sonhar. É a razão pela qual ele foi escolhido. Espero que seus sonhos possam se tornar realidade. Quase Ikki. Com um som de estalo, sua espada negra se quebrou em vários pedaços e a espada da chama dourada cortou o deus demônio com um golpe diagonal. Seu corpo foi dividido em dois, tornando-se uma luz escura que perdeu sua forma, mas correu em direção ao Ulk e foi absorvida por seu corpo. Ao mesmo tempo, seu entorno se tornou uma escuridão total. Como estar em um vácuo no espaço. Kuluk. O Ulk continuou tossindo bocados de sangue. Não seria estranho se ele caísse e morresse agora. No entanto, seu coração estava em paz. Conseguia algo insano dessa vez. Ele conseguiu matar o deus demônio em um duelo. Bem, para ser justo, era apenas uma sombra da antiga força do deus demônio, mas ainda assim foi uma conquista incrível. Enquanto Ulk ainda estava se conformando com o que havia acontecido, um texto branco apareceu diante dele. Desafio: complete com sucesso a missão Desafie a autoridade dos deuses. Classe oculta: Azura foi concedida como recompensa. Arma exclusiva do deus demônio: obteve a espada Versérios. As almas daqueles mortos por Versérios são absorvidas pelo mundo Azura. Você pode comandar demônios de nível inferior ao seu. Afinidade com a escuridão aumentada em 25%. Então era a classe Azura. Versérios parecia ser o nome da espada do deus demônio que ele havia empunhado, fazendo com que ele fosse transportado para este lugar. Um campo de batalha sem fim, esse deve ter sido seu mundo Azura. À medida que ele começou a digerir todas as novas informações, uma energia escura borbulhou dentro dele, ajudando-o a se recuperar de todos os seus ferimentos. Energia demoníaca. Já que ele havia assumido o manto de Azura, ele poderia naturalmente empunhar tal energia. Claro, já que ele não era um demônio de verdade, ainda levaria algum tempo para ele se familiarizar com ela. Agora não é o momento. O Ulk ficou sóbrio, lembrando que Leifina havia sido lançada voando na batalha. Enquanto ele vagava no escuro em busca dela, mais texto apareceu diante dele. De acordo com a vontade do Criador, qualquer jogador que tenha obtido uma conquista épica pode receber uma oportunidade especial. O espírito do sistema agora deve verificar. Nacron foi escolhido como seu patrono. Ele nunca imaginou que Nacron faria parte do sistema, muito menos se tornaria seu patrono. Isso significava que ele poderia contar com ele para desafiar o trono. O que ele ganhou com tudo isso? Antes que ele pudesse encontrar uma resposta para essas perguntas, um homem vestindo uma túnica vermelha escura apareceu diante dele e falou: Ótimo trabalho, aventureiro. Nacron, o que você quer? Quero que você se torne o próximo deus demônio. Nacron continuou explicando que aqueles que desafiassem a cadeira do trono divino, mas falhassem, seriam assimilados pelo sistema. A única maneira de escapar desse destino era apoiar um candidato ao trono e fazê-lo ter sucesso. O Ulk, no entanto, sentiu que era um bom negócio, já que ele estava planejando fazer isso de qualquer maneira. Então, como prometido, aqui estão suas recompensas pelo sucesso. Assim que Nacron terminou, sua missão foi atualizada. Igual a descrição igual a. Nova missão. Nome: reconstruir o mundo. Tipo: único. Conteúdo: minimize os danos do caos que se aproxima e coloque o continente de volta no caminho certo. Outros: se reprovado, não poderá ser refeito. Recompensa: varia dependendo da contribuição e dos resultados. Igual a fim descrição igual a. Se você preferir, você também pode desistir e deixar a torre neste ponto. Esta é apenas uma missão bônus. Não, eu aceito. Ele não suportaria ir embora sem Leifina e, claro, não tinha a intenção de perder esse bônus. Então te desejo sorte, tenho certeza que você consegue. A imagem de Nacron se transformou em fumaça negra enquanto ele desaparecia na escuridão. Pouco depois, uma luz brilhante brilhou e o levou para fora daquele lugar. Conde Quint. Condessa Quint. Ele ouviu a voz de Elizabeth quando sua consciência retornou. Ulk acordou e se viu deitado no chão frio de pedra. Ele segurava a cabeça com uma mão, a outra segurando a espada negra Versérios. Eca! Ele ainda estava bastante atordoado devido ao dano que havia acumulado em todas as suas lutas. Leifina também não estava indo muito bem. Azura. Senhor. Aris, que estava chorando, com o corpo ainda cortado em dois, murmurou. Ela conseguia sentir um certo cheiro familiar vindo de Ulk.
Ele me disse que gostaria de ver você viver feliz de agora em diante. Azura, você... É apenas um título, mas sim, eu definitivamente o recebi. Sem chance. Aris não conseguia acreditar na reviravolta dos eventos. Mesmo que ele fosse um tanto extraordinário para um humano, ser aquele que ele havia escolhido como seu sucessor era simplesmente inédito. Eu tenho uma pergunta. O que é? Existe uma maneira de restaurar a capital, Marlene. Aspas. Ouvindo sua pergunta, Aris abaixou a cabeça enquanto hesitava. Claramente ela se sentia confusa sobre como responder a ele. É seu dever me responder. HMPH, vocês dois. Apesar de ficar irritado por ter sido comandado, Aris rapidamente se calou. Tudo foi feito de acordo com a vontade do Deus Demônio, rejeitar sua escolha seria o mesmo que trair quem ela amava. Diante da familiar energia sombria, o desejo de vingança de Aris gradualmente desapareceu. Somos diferentes. Na verdade, há muitas facetas complexas que compõem a identidade de um demônio, as quais os humanos têm dificuldade de entender. Um ser do abismo escuro. O método de herança envolvia a fusão com seu sucessor. Como ele havia absorvido sua energia demoníaca, o Wilk era agora literalmente a personificação do deus demônio. Embora seu antigo amante tivesse perdido a vontade, Aris ainda sentia que ele vivia dentro dele. Ainda podemos ficar juntos, embora possa não ser a mesma coisa de antes. Com o único propósito que lhe restava na vida, Aris ficou em êxtase ao pensar nisso. Leve-me com você. Como posso confiar em você quando você acabou de tentar destruir este mundo? Quero estar perto da energia azura dentro de você, não importa o que aconteça, eu nunca te trairei. Aspas. Não vou reclamar, não importa como você me trate. Posso até ser seu escravo se você quiser, então, por favor. Aris implorou sinceramente enquanto olhava para o Wilk. O Wilk então se virou para olhar para Elizabeth. Você está bem com isso? Bem. Elizabeth hesitou enquanto desviava o olhar. Aris era naturalmente um inimigo de toda a humanidade. Ainda assim, se ela deixasse as coisas como estavam agora, o continente inteiro, não, o mundo inteiro, desapareceria. Porque há algo para pensar sobre você, idiota. Não se pode confiar em demônios. Enquanto Wilk esperava pela resposta dela, uma voz soou atrás deles. O corpo de Joffrey se levantou, coberto de sangue. Você é Leonard? Ho! Bom palpite, eu sou de fato o rei, Santo Leonard Valência. Nesta sala secreta, havia uma matriz mágica adicional que permitiria que o espírito de Leonard descesse quando alguém de sua família real morresse naquele lugar e fosse abençoado pelos poderes do Deus Celestial. Enquanto ele existisse neste mundo, ele seria um obstáculo em sua jornada para reconstruir o continente. Você será a primeira vítima a morrer nas mãos da minha nova espada. O Wilk disse enquanto levantava versérios. Ao ver seu oponente, Leonard não conseguiu evitar de rir. Ele então invocou um portal dimensional e sua armadura apareceu. Este mundo está destinado a morrer, é a vontade de Deus Celestial. Mesmo que tudo fosse destruído, o mundo entraria em reencarnação e ele se tornaria o rei mais uma vez. Era por isso que ele não se importava se uma descendente sua como Elizabeth vivesse ou morresse. Ao ouvi-lo falar, Elizabeth não conseguiu esconder a repulsa em seus olhos. Não acredito que compartilhamos o mesmo sangue. O tipo de relacionamento que alguém só desejaria negar, mas agora era mais importante derrotá-lo. HWARRRK. Uma chama dourada apareceu no chão onde Leonard estava, a magia de restrição de um santo. As chamas foram poderosas o suficiente para subjugar até mesmo o deus demônio, mas esse oponente era diferente. Hahaha. Você está falando sério? Tentando me derrubar com feitiços do Deus Celestial. Se eles lutassem com feitiços do mesmo Deus, Leonard, que era o campeão do Deus Celestial neste mundo, estava em uma posição mais elevada. Leonard brandiu sua espada Baltia enquanto ela era banhada em chamas douradas. Isso é. Fique ali do lado, sua vez vai chegar em breve. Leonard lambeu os lábios pervertidamente enquanto observava o corpo de Elizabeth. Uma jovem que se parecia muito com sua ex-esposa, Marina. Retornando a este mundo depois de muito tempo ausente, o desejo reprimido dentro dele estava pronto para explodir. Sinto pena da santa que foi casada com você. TCH. Mesmo no final ela não sabia a verdade sobre mim, mas era melhor assim, pois nada teria mudado mesmo se ela soubesse.
Uma mulher tola que estava presa em sua própria fé, ela nunca teria ido contra o Deus celestial. Como uma mera boneca que se movia de acordo com os comandos do marionetista. Desde o começo, Leonard só considerou Marina como um meio de extravasar seus desejos sexuais. Agora eu entendo o quão vil você realmente é. O Wilk disse enquanto rapidamente diminuía a distância entre eles, uma certa raiva cruzando seus olhos. Você pode ir em frente e morrer agora. Sua espada negra Versérius apontou para o pescoço de Leonard. Calangue. O som de suas lâminas colidindo, enquanto luz e escuridão colidiam mais uma vez. A diferença é que os papéis foram invertidos. Você ousa me desafiar, campeão do Deus Celestial, quando você nem é um Deus demônio de verdade ainda. Você fala como se já tivesse vencido. O que? Suspeito, Leonard olhou para o lado. Os mortos-vivos Isaac e James estavam flanqueando-o de cada lado empunhando suas espadas longas. Cool. Leonard saltou para trás para desviar do ataque, mas nesse momento uma sombra negra apareceu por trás. Puck. Uma adaga envenenada o atingiu por trás, atravessando sua garganta. Ferdinando estava escondido nas sombras, esperando o momento oportuno para atacar. Kuluk. Leonard ajoelhou-se no chão, com sangue borbulhando em sua garganta. O Wilk então caminhou até ele e levantou Versérius para terminar o trabalho. Sushi. Seu pescoço foi cortado enquanto sua cabeça voava pelo ar.